Olá amigos, tudo em paz? Bem que eu gostaria de estar aí com vocês hoje, mas na impossibilidade disso, deixo um pouco de mim nesta gravação. Bem, o tema dos escritores de quinta de hoje é um dos mais polêmicos, o best-seller. Mas afinal, o que é um best-seller? Bom, o senso comum diz que o best-seller é um livro que é sucesso de vendas, né? Mas implícita nessa ideia está uma outra de que é também um livro ruim, sem valor literário, puro entretenimento. Essa é, por exemplo, a visão da academia, né, dos cursos de letras. Sobre ela eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas enfim, se o best-seller é um livro de sucesso, ou seja, é um sucesso de vendas, então eu acho legítimo dizer que, por exemplo, os Lusíadas de Camões, né, ou o Ulisses de Joyce, o Dom Casmurro, né, do Machadão, são best-sellers, porque décadas, séculos depois de terem sido publicados, eles continuam vendendo bem até hoje, ainda dão ibope, né? Na poesia, além do Camões, várias obras do Carlos Drummond de Andrade estão em catálogo até hoje, e continuam nas prateleiras das livrarias. Então, todos esses são best-sellers, certo? Essa não é a opinião, por exemplo, dos editores e dos livreiros, né? Eles preferem deixar os clássicos da literatura de fora dessa classificação. Eles consideram Machado de Assis, Drummond, Camões, etc., long sellers, ou seja, obras que vendem há muito tempo e provavelmente continuarão em catálogo e nas livrarias por muito tempo ainda, né? E eles reservam para a categoria best-seller apenas os livros que são sucesso de vendas em um curto espaço de tempo, né? O fulano publica um romance hoje, amanhã já vendeu 1000 exemplares, na semana que vem já vendeu milhares de exemplares e dentro de um mês já vendeu milhões de exemplares. Então esse seria o best-seller, né? Todos os gêneros de livro têm seus best-sellers, né? O gênero literário, o acadêmico, o biográfico, o jornalístico, o esotérico, o de autoajuda, né? Até os dicionários, né? Os nossos principais dicionários, o Aurélio e o Wise, são best-sellers. Mas por hora eu vou ficar apenas no gênero literário, né? Então tenham em mente romances como O Código da Vinci, do Dan Brown, a série Harry Potter, a série Crepúsculo, os livros de Paulo Coelho e de Stephen King. Tendo em mente a literatura, a ficção, a grande pergunta de hoje, desse encontro de hoje é: existe uma fórmula infalível para a feitura de um best-seller? Né? Existe uma receita? Eu gostaria de conhecer. Alguns escritores e editores dão uma receita bastante simples que eu resumi em 6 itens, em 6 ingredientes, né? Primeiro item, o mais importante de todos: o livro precisa atender às exigências do mercado, né? Ter o propósito de vender muito. Então, antes mesmo de começar a escrever, o autor precisa ter em mente esse propósito: vender muito, atender às exigências do mercado. Item 2. O livro tem que ter uma linguagem simples e acessível, que possa ser compreendida pelo maior número de pessoas, né? Funciona muito bem, no caso do romance, o narrador onisciente, né? Aquele dos folhetins do século XIX, né? Item 3. Tem que ter um enredo complexo ou complicado, cheio de reviravoltas e surpresas. Então percebem o binômio? Linguagem simples, enredo complexo. Para quê? Para que a história contada seja uma história incomum, não se pareça nem um pouco com a história de cada um de nós, com a nossa vidinha, né, sem grandes emoções, sem grandes surpresas. Item 4. Tem que revelar um mundo estranho e excêntrico, mais uma vez, um mundo incomum, muito diferente do mundo comum que nós conhecemos e experimentamos. Então, de que maneira o romancista pode fazer isso?
Ele pode lançar mão do esoterismo, da magia, da fantasia, ou, seguindo outro caminho, escrever sobre espionagem internacional, violência política, terrorismo, detetives. Há muitos caminhos a ser trilhados, né? O item 5 tem que privilegiar os clichês e evitar os experimentalismos. Como vocês sabem, quem diz isso são os críticos mais malvadinhos, né, da academia, dos cursos de letras. Ou seja, nada de escrever como Virginia Woolf, Clarice Lispector ou William Faulkner. Lembrem que a linguagem tem que ser transparente, e esses autores se preocupavam muito mais com a linguagem do que com a história que estava sendo narrada, né? E esse não é o caminho do best-seller, é o caminho provavelmente do long-seller. E por fim, o último ingrediente da nossa receita é o livro pronto, já publicado, uma boa estratégia de marketing, né? Uma boa exposição na mídia, nas livrarias, anúncios em jornais e revistas, aparições do autor na TV, isso é fundamental, e, mais fundamental ainda, a boa divulgação boca a boca, né? Então essas são as 6 ingredientes que os editores e os livreiros dão para o best-seller. Bem, essa é, né, a receita que eles dão, mas todos nós sabemos que não é uma receita infalível. Oh, Deus! Afinal, uma horda gigantesca de autores já seguiu essa receita e se deu muito mal, né? Muitos tentaram escrever best-sellers e não conseguiram, né? Então eu gostaria de inserir mais um item. Eu acho que está faltando um ingrediente nessa receita, que na minha opinião é tão importante quanto os outros, né? Então, anotem aí. O item 7 é preciso ter sorte. Sem uma ajudinha do acaso, da sorte, nenhum livro vira best-seller, né? E quem diz isso não sou só eu, não, né? No best-seller O Andar do Bêbado, do físico Leonard Mlodinow, há inúmeros exemplos que comprovam que o acaso é a força que define o sucesso ou fracasso de quase tudo que fazemos, né? Pensem num best-seller, qualquer best-seller. Além da obediência a essa receita que eu passei para vocês, foram os eventos imprevisíveis, uma série de eventos imprevisíveis que fizeram dele o sucesso de público e de vendas, né? Bom, enfim, vou me despedir de vocês, né, com esta questão provocação. Vocês acreditam mesmo que exista uma fórmula secreta e misteriosa de se escrever best-sellers, né? E, bem, é isso. E talvez uma segunda provocação, tão interessante quanto a primeira, é essa associação que a academia faz entre best-seller e literatura ruim, literatura de entretenimento. Eu gostaria de saber se vocês concordam com isso ou não, tá bom? Então, bom, espero que o debate de hoje seja rico, seja intenso, e volto a ver vocês no próximo encontro dos escritores de quinta, tá bom? Um abraço! Olá, galera! Depois de me despedir de vocês, me ocorreu uma ideia luminosa, um insight brilhante, que é o seguinte: enquanto escritor, é óbvio que eu gostaria de ser um autor de um best-seller, né? Ser um autor best-seller. Mas veja bem, já que é para ser ambicioso, por que não ser ambicioso de forma grandiosa, né? Eu estou pensando o seguinte, que eu gostaria mesmo de ser um long best-seller, ou seja, um autor que venda milhões de exemplares, não apenas durante um ano ou dois, mas durante décadas, quem sabe séculos. Não é verdade? Ou seja, já que é para sonhar, vamos sonhar grande, né? Vamos sonhar bem grande, tá bom? Eu não podia
me despedir de vocês sem revelar então esse meu sonho secreto. Nelson de Oliveira quer, na verdade, ser um long best-seller, tá bom? Então, mais uma vez, um abração, um beijão para vocês e até o nosso próximo encontro nos Escritores de Quinta. Até mais!